Boa noite, tudo bem com você? Que bom poder estar junto com você e com a sua família novamente. Que bom poder compartilhar com você a palavra de Deus. E nessa noite, uma noite especial, uma noite em que também vamos celebrar, você aí na sua casa vai poder celebrar a ceia do Senhor. Enquanto não podemos fazer isso juntos, né, fazemos isso dessa maneira nesse momento. Então, é uma noite muito especial, porque compartilhamos a palavra de Deus, porque celebramos a ceia do Senhor e nos colocamos como instrumentos do Senhor também para evangelizar, levando essa mensagem para outras pessoas. Para que nós comecemos o nosso culto, eu quero compartilhar com você um salmo que talvez seja um dos salmos mais conhecidos, ou talvez o salmo mais conhecido que existe, que é o Salmo 23. E a palavra diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Essa é a palavra do Senhor, esse é o Salmo de Davi, um salmo de confiança, um salmo que apresenta para nós aquele aspecto ou aquela atitude que nós devemos ter em momentos como esse, momentos de dificuldade, de ansiedade, momentos em que nós eventualmente não sabemos ao certo como nos comportar, o que pensar, mas sabemos com certeza que Deus está conosco. E vale lembrar que nesse texto ele diz: ainda que eu ande por um vale de morte, né? Ou em outra versão, ainda que eu andasse por pelo vale da morte. Ele não diz que o Senhor o impedirá de andar no vale da morte, não diz que o Senhor aplanará todos os caminhos diante de você, mas diz que ainda que eu ande, mesmo que eu passe por dificuldades, mesmo que eu passe por situações complicadas, o Senhor não me abandonará, sei que estás presente. Essa é a confiança, essa é a atitude que Davi tinha diante das suas dificuldades, diante dos seus desafios, e também essa é a nossa atitude, ou deve ser a nossa atitude diante das nossas dificuldades particulares, como família, como igreja, como sociedade de modo geral. Então, um momento que vivemos, um momento difícil, angustiante, mas um momento em que Deus está junto de nós. Um momento angustiante, sim, um momento complicado, sim, mas um momento em que Deus mostra a sua face, em que Deus mostra a sua presença. E é sabendo disso que eu coloco em suas mãos a responsabilidade de orar pelas pessoas que estão na frente de batalha em relação a toda essa situação. Pessoas que precisam do nosso apoio, pessoas que precisam do nosso suporte de oração, porque são essas as pessoas que nos suportam quando precisamos recorrer aos locais de saúde, às unidades de saúde, aos hospitais, ambulatórios, o que quer que seja. São pessoas que, estando na linha de frente, muitas adoecem, não somente pela doença que está afligindo a humanidade nesse momento, mas por outras doenças também, justamente por estarem na frente de batalha. Muitos, inclusive, acabam adoecendo emocionalmente, inclusive indo a desenvolverem doenças psiquiátricas em virtude de não conseguirem encontrar um suporte, uma direção adequada. Por isso, nós precisamos orar por essas pessoas e precisamos colocá-las todas diante do suporte do Senhor, do suporte espiritual do Senhor. A igreja serve
para isso, para suportar as pessoas nesse momento de angústia. Por isso, vamos orar nesse momento por elas, vamos orar nesse momento por essas pessoas. Feche seus olhos e vamos orar juntos. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença e buscamos, Senhor Deus, a Tua face. Sabemos, ó Deus, que o Senhor não nos abandona. Sabemos, ó Deus, que o Senhor não se afasta de nós. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem planos para cada um de nós e o Senhor nos usa para a Tua glória. E por isso, Senhor, nos colocamos diante de Ti nesse momento para orar e pedir, ó Deus, pelas pessoas que estão nesse momento na frente de batalha em relação a essa doença. Pessoas, ó Deus, médicos, enfermeiros, auxiliares, todos eles, as pessoas da administração também tendo que lidar com questões burocráticas, orçamentos, e nós sabemos, ó Pai, o quanto muitas pessoas acabam usurpando os direitos dos outros, corrompendo a Deus uma coisa que deveria ser acessível a todas as pessoas, acabam corrompendo e muitas vezes corrompendo-se pelos valores que chegam até eles, ó Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor dê sanidade, que o Senhor dê, ó Deus, a cada um deles inteligência, sabedoria, Pai, espírito forte e revigorado, que não se corrompam por nada, Pai, mas que busquem no Senhor o amparo e busquem no Senhor a direção para resolver os seus próprios problemas e serem instrumentos do Senhor para cuidar da saúde das pessoas que estão enfrentando esse problema nesse momento. Abençoa, Senhor Deus, as pessoas, a igreja, né, do nosso país, a igreja da nossa cidade, muitos reunindo-se presencialmente, outros de maneira virtual, muitos buscando alternativas para cultuar o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, dê à igreja sabedoria, Pai, e a liderança da igreja no Brasil dê sabedoria, Pai, para que cada um de nós possa compreender o papel e possa compreender, ó Deus, o seu próprio papel, mas também possa compreender como levarmos a igreja daqui para frente, o que fazermos, ó Deus, e como deveremos proceder. Por isso, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor que derrame sobre nós o sangue do Cordeiro. Nos perdoa, Pai, pela nossa omissão, pelo nosso pecado. Derrama sobre nós também, ó Deus, o Espírito Santo e nos unge, Pai, com sabedoria e autoridade para agirmos tanto no mundo físico como no mundo espiritual, e que tenhamos, ó Deus, também o discernimento para sabermos lutar e quando lutar e contra quem lutar. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós buscamos a Tua face, entregamos ao Senhor as nossas orações, os nossos louvores e pedimos ao Senhor, ó Deus, que derrame graça, amor em abundância sobre cada um. Oramos, ó Deus, e nos colocamos na Tua presença em nome de Jesus. Amém e amém. E agora nós vamos cantar, vamos louvar juntos. Vamos entregar os nossos louvores ao Senhor e que Ele aceite. Por isso, cante do profundo do seu coração, do profundo da sua alma, e acredite e confie que o Senhor está junto com você e que o Senhor falará a você nesse momento. Vamos cantar então. Coração
graça que me acalma e me leva onde você está, pois você é o meu amor, meu coração é teu. Pois você é o meu amor, meu coração é teu. Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus, Jesus. Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus, Jesus. Teu amor que lança fora todo medo do meu coração. Tua graça que me acalma e me leva onde você está, pois você é o meu amor, meu coração é teu. Pois você é o meu amor, meu coração é teu. Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus, Jesus. Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus, Jesus. Você está comigo agora, você está comigo agora, você está comigo agora, eu não quero mais ficar sem você. Você está comigo agora, você está comigo agora, você está comigo agora, eu não quero mais ficar sem você. Pois você é o meu amor, meu coração é teu. Pois você é o meu amor, meu coração é teu. Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus,
Então, depois de termos cantado, louvado ao Senhor juntos como congregação, de uma maneira diferente, né? Porque é o que temos neste momento, a maneira como temos sido instruídos pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, nesse momento, para levarmos a nossa adoração a Ele. É um momento diferente. Nós costumávamos cantar sempre junto com os CDs e as músicas que a gente reproduzia em casa, e agora, como igreja, a gente está fazendo isso, né? Antes, de maneira independente, mas agora a gente acaba fazendo isso como uma prática da igreja, como uma das disciplinas da igreja. Então veja como é importante nós não fecharmos a igreja ou fecharmos as possibilidades. Alguns anos atrás, ter determinados instrumentos ou ter determinados aparelhos em casa seria até mesmo considerado pecado. E hoje a gente tem visto o quanto esses instrumentos, esses aparelhos podem nos ajudar a compartilhar a palavra de Deus em todos os lugares. Eu só quero lembrar você que há lugares neste momento no mundo em que é proibido louvar ao Senhor. Há lugares e há grupos que estão sendo perseguidos neste momento por compartilhar o que nós estamos fazendo. Por exemplo, nós estamos compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Há pessoas em determinados lugares no mundo, em determinados países, que estão sendo perseguidos, presos, em virtude de compartilhar vídeos cristãos com outras pessoas. Nós precisamos nos manter em oração e precisamos colocar os nossos corações, não somente os corações, mas a nossa mente e as nossas mãos disponíveis ao Senhor, para que Ele nos use a nossa inteligência, use a nossa sabedoria e nos dê ideias para que a gente possa compartilhar a palavra que nós temos recebido com muitas e muitas e muitas pessoas. Então, seja instrumento de Deus na proclamação do Evangelho. E introduzindo a mensagem de hoje ela é sequência. Lembra, na semana passada demos início a uma série de mensagens tratando dos sentimentos humanos. E a mensagem na semana passada era da tristeza à alegria. Da tristeza à alegria. E essa série de sentimentos, na primeira mensagem, da tristeza à alegria, nós enxergamos que existem situações e atitudes que nos levam à tristeza profunda. Há situações e atitudes que, ao invés de nos elevar os nossos pensamentos, acaba por nos ancorando. Por isso que quando lemos o tema, o versículo específico, um dos versículos específicos, mas o versículo final da mensagem da semana passada, que também será o versículo final dessa mensagem de hoje, que é Isaías 61:3, eu vou citar agora apenas, mas ele diz, em um dos pontos, diz que o Senhor trocará, em outras palavras, trocará a tristeza por alegria plena. E alegria plena é exatamente o tema dessa mensagem. Lembra, na semana passada, da tristeza à alegria. Em outras palavras, a mensagem da semana passada tratava de como ficamos quando não temos propósito. Qual é o fim de alguém que não tem propósito de vida, ou o fim de quem não tem propósitos eternos e mais elevados? É a tristeza, é o fundo do poço, é a depressão, é o não saber o que fazer, é o seguir em qualquer direção e não conseguir dar sentido para nada. Por isso que falamos da tristeza à alegria. Sai
daquela situação e de tristeza, de depressão, sai daquela situação de angústia e vai galgando através da palavra de Deus lugares mais elevados e encontrando a felicidade plena. Nessa noite, trataremos especificamente sobre a alegria plena e como a alegria plena age e é provocada em nossas vidas a partir do momento em que encontramos o propósito correto. E veja, o propósito correto em nossas vidas nos leva à alegria e à alegria plena. O propósito correto nas nossas vidas faz com que nós consigamos compreender exatamente o que Deus deseja de nós. Muitas vezes você fica se sentindo acuado sem saber quais atitudes, quais comportamentos você deveria ter, simplesmente por não entender que Deus tem um propósito mais elevado na sua vida, que Deus tem algo maior para você. Então, eu gostaria muito que você, e eu estimulo muito que você nessa noite possa compreender e possa anotar, ou mais tarde você revendo essa mensagem, possa fazer um estudo mais apurado a respeito de cada porção, de cada versículo ou conjunto de versículos que a gente escolheu para falar sobre cada tema desses nessa noite especificamente. Então, a fim de que você, estudando sobre esses versículos, possa então compreender efetivamente quais devem ser as suas atitudes em relação a todas as questões da vida de modo geral, questões práticas de aplicação e também nas questões espirituais. Então, eu espero que você esteja no momento de alegria plena. Eu espero que mesmo nessa situação de pandemia, de medo de doença ao redor do mundo, você possa compreender que existe a possibilidade de você viver uma alegria plena. Se você ainda não entende que está nesse patamar da sua vida, quem sabe se você ouvir novamente, assistir novamente a mensagem da semana passada, você possa compreender então como sair daquela tristeza e se aproximar mais da alegria. Você também vai encontrar chaves para ter uma alegria plena com a mensagem de hoje. Mas eu espero, sinceramente, que você não somente ouça, mas você pratique a palavra. E a partir desse momento, então, nós vamos começar com o primeiro ponto, questões da vida, a entender que o propósito correto nos leva à plena alegria. Então, em primeiro lugar, nós vamos entender, ou espero que você consiga compreender isso, que Deus age e dá propósito para você e te leva à possibilidade de ter alegria plena, inclusive nas questões gerais da sua vida. Ele dá propósito para você, não somente em situações espirituais, em situações grandiosas, mas nas coisas pequenas, nas coisas do dia a dia. Ele também dá sentido à nossa vida, à sua vida, nas coisas corriqueiras, nas pequenas vitórias, mas também nas grandes vitórias. Há situações complexas que nós vivemos, mas também existem as outras situações que talvez não sejam tão corriqueiras, mas ele nos dá a vitória, ele nos dá a oportunidade de encontrarmos alegria e experimentarmos da sua presença o tempo todo. É muito interessante, muito importante que você possa compreender isso. Eu sempre falo, eu sempre me refiro a isso da seguinte maneira: nós não podemos negar que existem situações difíceis. Seria algo
até mesmo criminoso da minha parte se eu afirmasse para você que seguindo Jesus todas as suas situações, todas as suas questões seriam resolvidas. Seria irresponsável da minha parte falar para você que seguindo Jesus as suas questões seriam totalmente sanadas e resolvidas. Você vai continuar tendo problemas, você vai continuar tendo ansiedades, angústias, você vai continuar tendo situações que talvez você sinta vontade de sentar em algum lugar e ficar chorando apenas. Mas veja, a graça, e é graça mesmo, a graça, o favor imerecido de Deus, ele vem até nós e nos possibilita termos alegria em todos os momentos, mesmo em momentos de infelicidade geral. Porque seguir a Jesus não é algo que se baseia simplesmente na alegria passageira da nossa vida, mas seguir a Jesus significa seguir a Jesus significa entender que Ele tem coisas maiores, melhores para nós, agora e daqui um pouco, quando todos nós estivermos reunidos com Ele. Seguir a Jesus significa entender que o que Ele tem para nós não é simplesmente o terreno, mas também é o eterno, não é somente o passageiro, mas aquilo que fica para sempre. E é importante que nós compreendamos isso, é importante que a gente aprenda a viver não somente pelo que vai passar, tentando imaginar ou tentando acumular determinadas coisas, mas entendendo que muitas e muitas coisas nós receberemos de Deus na eternidade. Então, isso significa o quê? Que mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por ansiedades, mesmo passando por situações complicadas, nós continuamos tendo a oportunidade, a possibilidade de vivermos plenamente alegres, porque nós sabemos que por mais que passemos por situações difíceis, Deus tem o melhor para nós, e a tristeza que eventualmente a gente sente nesse momento, ela não se compara à alegria que sentiremos na presença dele daqui a pouco. Entende? Então, isso significa que Deus, ele nos garante que podemos ter alegria em todos os momentos, em todas as questões, inclusive nas questões corriqueiras da nossa vida. Eu quero compartilhar com você um texto do Salmo 35. Salmo 35, o versículo principal é o versículo 9. Mas eu vou ler desde o primeiro versículo. Diz assim: defende-me, Senhor, dos que me acusam, luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno, levanta-te e vem socorrer-me, empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína, que eles sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Seja a vereda deles sombria e escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir, já que sem motivo preparam contra mim uma armadilha oculta e sem motivo abriram uma cova para mim. Que a ruína lhes sobrevenha de surpresa, sejam presos pela armadilha que prepararam, caiam na cova que abriram para a sua própria ruína. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor?
Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. E aí o salmista ele continua, o Davi continua falando muitas coisas, mas então eu quero repetir o versículo 9. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Ele diz duas palavras que estão intimamente ligadas à alegria, à felicidade plena a qual eu me refiro nessa mensagem. Ele diz: a minha alma exultará e se regozijará. É mais ou menos, o exultar é mais ou menos como você ficar tão alegre que não cabe dentro de você. E se regozija, ela se recompõe, algo mais ou menos assim, como se ela se enchesse plenamente. Sabe, a gente está vendo aqui uma situação, o texto específico fala de um momento, mais um momento daqueles que Davi enfrentou, momento de perseguição, momento em que ele não tinha apoio de muitas pessoas, momento que algumas pessoas o traíram. Tem todo um contexto, mas o importante é você entender que o Davi ele estava passando por um momento complicado na sua vida, mas em momento algum você vê ele reclamando, ele dizendo que Deus o havia abandonado. Pelo contrário, quando ele chega no versículo 9, ele exulta, ele está radiante de alegria, porque à medida que ele vai colocando a sua situação, a sua vida diante de Deus, ele vai enxergando a ação de Deus e vai entendendo todas as vitórias que ele recebeu durante todo aquele tempo. E não somente vai ficar preocupado com o que eventualmente pudesse acontecer com ele dali a algum tempo. Entende? O que ele está sentindo é a presença de Deus, é a alegria plena que Deus proporciona. Então, nas questões da nossa vida, nas questões gerais da nossa vida, o Senhor age, a ação de Deus na nossa vida gera satisfação. Por isso que eu digo para você, é possível você ter alegria plena mesmo no meio de uma série de situações complicadas. Por isso que eu digo para você que a alegria plena em Deus, ela independe de um mar azul, um mar calmo. Você pode estar contente, feliz, completo no Senhor, mesmo no meio de muitas e muitas dificuldades. A ação de Deus na nossa vida, na sua vida, gera satisfação, e o reconhecer a presença de Deus nas nossas vidas é essencial para que a gente possa entender o sentido de tudo que estamos vivendo, porque Deus fala e Deus age e Deus propõe crescimento para cada um de nós, mesmo em situações complicadas, mesmo e principalmente nessas situações que são difíceis e que fogem do nosso controle. Então, a ação de Deus na nossa vida gera satisfação, e é importante, é necessário que a gente reconheça a presença dele em todos os nossos assuntos. E sabe, o Senhor ele atua na vida e ao redor daqueles que o servem. Por isso que é tão importante você não negligenciar o seu contato com Deus. É importante que você ore, que você busque na presença dele. É importante que você consagre as suas grandes vitórias e as suas pequenas conquistas também ao Senhor, consagrar tudo ao Senhor, reconhecer a presença dele em todos os momentos. Reconhecer, consagrar e entender que o Senhor atua junto da sua vida, que ele age na sua vida, que ele não te deixa sozinho. Sabe, alegria plena é possível. E sabe, uma das coisas que acabam acarretando uma felicidade plena é a confiança em Deus. O Davi, ele não tinha ali a garantia de que os seus problemas se resolveriam, mas ele confiava em Deus.
Ele confiava na presença do Senhor e essa confiança fez com que ele mudasse os seus sentimentos e não mais ficasse se lamentando, mas dependesse do Senhor até o fim. Então você precisa compreender que o Senhor ele age na sua vida em todos os momentos. Eu quero que você leia comigo lá no Salmo 48. Salmo 48. No Salmo 48, o versículo que eu gostaria de enfatizar é o versículo 11. Mas veja só o que acontece aqui desde o primeiro versículo. Salmo 48, versículo 1 em diante até o 11. Grande é o Senhor e digno de todo louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Como as alturas de Zafon é o monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela como sua proteção. Vejam, os reis somaram esforços e juntos avançaram contra ela. Quando a viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Assim, ali mesmo, o pavor os dominou, contorceram-se como a mulher no parto. Foste como o vento oriental quando destruiu os navios de Tarsis. Como já temos ouvido, agora também temos visto na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a preserva firme para sempre. No teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra, as cidades de Judá exultam por causa das suas decisões. E aí no versículo 12 ele diz, percorram Sião, contornando-a, contem as suas torres, observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus, para todo sempre ele será o nosso guia até o fim. Veja que confiança que o salmista tinha, e que confiança que nós somos convidados a ter em Deus. Veja, a primeira coisa que ele faz é exaltar a presença de Deus, reconhecer a presença de Deus e o cuidado de Deus em todos os momentos, reconhecer a presença de Deus e reconhecer que Deus tem preservado a sua vida e a vida da sua cidade, a vida da sua nação. Veja, nós podemos entender que Deus preserva os seus servos. Deus mantém os seus servos firmes. Quem são os seus servos? Nós somos servos do Senhor, nós somos os seus filhos, nós somos a sua criatura, mas nós somos os seus servos e também somos os seus filhos. Então ele nos preserva, ele nos protege. E assim como ele protegia, eu quero enfatizar bem isso nesse momento, assim como ele protegia aquela cidade, ainda protege aquela cidade, a cidade de Jerusalém, a nação de Israel, ele ainda faz isso também conosco e faz isso com a sua igreja. O Senhor protege a sua cidade, ele protege a sua igreja. E eu quero enfatizar isso porque é muito importante. Nós temos uma ferramenta muito grande em momentos e muito poderosa em momentos como os que estamos vivendo, ou momentos como esse que estamos vivendo. Nós temos a oração. A oração é uma ferramenta, é uma arma de guerra poderosa no tipo de guerra que nós enfrentamos corriqueiramente. Sabe, uma nação que ora, que se ajoelha, ou um grupo de pessoas que se ajoelha e ora na presença de Deus, do Santo Deus, pode muito e é capaz de, sendo usado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, de impactar toda uma região, e nós podemos vencer o que estamos vivendo orando, clamando.
protegendo em oração, colocando em oração as pessoas que nós amamos, colocando em oração as pessoas que servem a saúde, os governantes. Sabe, muito mais importante do que termos aliados políticos, a igreja precisa orar. A igreja precisa orar e entender que o Senhor está presente em todas as questões da vida. Em todas as questões da vida, não só em algumas, mas em todas. Por isso, a ferramenta de batalha da igreja é a oração, joelho no chão, oração, testa no chão, orando, buscando a presença do Senhor, buscando a resposta. Por isso que o Senhor preserva os seus servos, por isso que Ele mantém os seus servos firmes, para que orem, para que batalhem, para que jejuem, e entendendo que esse é o propósito, o nosso propósito, de nos mantermos firmes, nós vamos ser capazes de realizar grandes coisas. E a gente não vai ser abatido por situações complicadas, a gente vai continuar firme, você vai continuar firme, você vai continuar entendendo que Deus tem te colocado em uma posição específica e tem te colocado numa posição estratégica para que os planos dele se concretizem. A presença de Deus nas nossas vidas, é necessário que a presença de Deus nas nossas vidas e ao nosso redor gere reflexão profunda, e é o que o salmista fala aqui. O salmista, ele reflete, ele olha para tudo o que aconteceu na sua cidade, na sua nação, e ele olha para tudo aquilo e ele entende o quão grande foi o cuidado de Deus. Por isso é importante que nesse momento nós possamos compreender também que Deus tem grandes coisas para realizar nas nossas vidas. Por isso que nós precisamos refletir em tudo o que Ele tem feito, em tudo o que Ele fará ainda. Então o Senhor, Ele conhece aqueles que o servem. Ele sabe, Ele conhece o nosso nome. Ele sabe o seu nome. E por isso eu digo para você, você pode ter certeza, Deus está intervindo na sua vida e na vida da nossa nação nesse momento. Sabe, é um momento para refletir a presença de Deus e a ação de Deus, mas também esse é um momento para a gente glorificar ao Senhor, porque Ele está presente, porque Ele está agindo. Sabe, a certeza da intervenção de Deus nas nossas vidas gera júbilo. E o que o salmista fala ao final desse texto, desse salmo, ele fala, sigam, olhem toda a beleza dessa cidade e contem para as próximas gerações o que Ele tem feito e o que Ele ainda fará. E é isso que Ele nos chama para fazer nesse momento. Ele nos chama para tomarmos uma decisão. Essa decisão também é importante que você entenda particularmente. Nós temos uma decisão para tomarmos como igreja, mas também temos uma decisão para tomarmos individualmente, que é anunciar para todas as pessoas quem é o Todo-Poderoso. Anunciar para todas as pessoas quem é o soberano e como ele age e quais são as suas ferramentas. Nós temos uma chamada, e essa chamada é tomarmos a iniciativa para apresentarmos ao Senhor todas as nossas questões. O Senhor tem te chamado nesse momento para você tomar uma posição e você colocar todas as coisas que você está vendo e também todas as coisas que você está vivendo na presença dele. Sabe, as questões da vida precisam ser colocadas diante de Deus. Você precisa estar ciente de que Deus está presente na sua vida. E você precisa entender que Deus realiza grandes coisas. Então tome essa decisão. Tome essa decisão de anunciar para as pessoas o quanto você confia em Deus e o quanto você se entrega na presença dele. E tome também a iniciativa de colocar todas as suas questões na presença do Senhor e entenda, propósito gera alegria. Principalmente o propósito correto. O propósito correto gera alegria. E gera alegria plena. Está relacionado com as questões de liberdade. Sabe, muitas pessoas, nós ouvimos, certamente você já ouviu isso,
Muitas pessoas falando a respeito da liberdade. Liberdade, eu tenho que fazer isso porque eu sou livre. Eu tenho o direito de fazer tal coisa porque eu sou livre. Eu tenho que fazer isso ou aquilo porque eu sou livre. E geralmente essas liberdades às quais essas pessoas se referem são falsas liberdades. Eu não vou exemplificar nenhuma para não parecer preconceituoso, mas certamente você pode entender o tipo de liberdade que eu estou me referindo, a qual eu estou me referindo. E, na verdade, esse tipo de liberdade, ou esses tipos de liberdade que levam a comportamentos destrutivos, inclusive, na verdade, ao invés de levar você a ter a sensação de ser livre, realmente livre, ao final te escraviza, a ponto de você não conseguir entender a sua vida sem aquela prática, sem aquele costume ao qual você está ligado, ou estaria ligado. Veja o quanto é importante você entender que a alegria plena, ela não está relacionada a uma atividade, a um grupo de pessoas, ou algo que você possa ter, comprar, adquirir ou usar. A felicidade, a alegria plena, ela está muito mais relacionada, ou na verdade ela está relacionada exclusivamente com o propósito de estar na presença de Deus, com o propósito de viver plenamente em todos os momentos na presença do Senhor. Isso é a alegria, isso é felicidade, isso é plenitude. As questões, a sua alegria, ela está relacionada, a sua alegria completa, a felicidade plena, ela está ligada à liberdade. E a única pessoa que pode te dar liberdade verdadeira, liberdade plena, é o Senhor Jesus. Ele entregou a sua vida na cruz. Ele entregou a sua vida por você. Ele entregou a sua vida como sacrifício para que você tivesse vida. E essa alegria, ela é possível a cada um de nós à medida que nós entendemos a liberdade que Ele nos deu através do seu próprio sacrifício. Eu quero que você leia comigo no livro de Atos, capítulo 8. Livro de Atos, capítulo 8. Livro de Atos, capítulo 8, o versículo 8. Atos 8, versículo 8. Então, o texto diz assim: assim houve grande alegria naquela cidade. Mas antes disso, vejam, olha que interessante. No versículo 4, diz que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciou a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Então, o que traz alegria é a verdadeira liberdade que só é alcançada através da presença de Cristo. A presença de Cristo provoca alegria, a presença de Cristo provoca satisfação, a presença de Cristo provoca a plenitude a qual a gente se refere. A presença da palavra viva de Deus na vida de alguém, na vida de uma sociedade, de uma cultura, de um país, a presença da palavra viva de Deus produz mudança na condição espiritual de todas as pessoas. E então milagres são gerados, e então coisas sensacionais acabam acontecendo, porque
o ser humano, deixando as amarras que o impediam de ser verdadeiramente livres, eu me refiro ao pecado, consegue então, com a autoridade do Espírito Santo, ser instrumento de Deus onde quer que esteja. A gente está se referindo a Filipe. E o Filipe, assim como qualquer um de nós, tinha as suas mazelas, tinha as suas inseguranças, passou por situações complicadas, talvez ele tivesse medo, mas quando ele se viu em uma situação que para muitos poderia parecer difícil, porque eles foram expulsos, né? Os discípulos que seguiam Jesus foram dispersos, e eles foram dispersos não por vontade própria, não pela intenção da igreja, da comunidade, mas eles foram dispersos porque eles foram obrigados a sair de onde eles viviam e fugirem. E fugindo, Filipe chegou a Samaria. Mas não se acovardou, não se encolheu, mas continuou pregando e continuou anunciando a palavra e continuou dizendo para todas as pessoas que o Senhor Jesus é quem liberta, quem traz a verdadeira liberdade, que quebra as amarras. A liberdade a qual a gente se refere é a liberdade plena em Cristo. Essa liberdade você não conquista, porque ela já foi conquistada, você a recebe de graça das mãos do Senhor. E o Senhor te dá essa liberdade e te dá essa vida nova, essa vida plena na presença dEle, pelo sangue dEle. E Ele te dá isso à medida que você se entrega a Ele e confia nele e diz: eu não posso caminhar sozinho, eu não posso viver a minha vida a não ser que o Senhor diga para onde eu devo ir. Então a presença viva da palavra de Deus muda a condição humana, muda a condição espiritual de um lugar, mas ela também muda a condição espiritual na sua vida. A presença da palavra viva de Deus, ela muda a condição espiritual e realiza milagres e libera milagres na vida de muitas pessoas, mas libera milagres e produz milagres na sua vida. Liberdade em Cristo provoca uma transformação social, onde quer que essa palavra seja anunciada, onde quer que essa palavra seja pregada. Mas essa liberdade em Cristo, ela provoca transformação na sua vida em mudança total e radical. E você consegue compreender, então, que aquilo que você julgava ser liberdade não passa de um arremedo, não passa de uma piada, porque a verdadeira liberdade somente você pode encontrar em Cristo Jesus. Então, eu quero que você olhe comigo também, ainda no livro de Atos, agora no capítulo 13. Atos, capítulo 13, o versículo 52. Atos, capítulo 13, o versículo principal é o 52, mas eu vou ler a partir do 48. E a palavra diz assim: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. No versículo 49, a palavra do Senhor se espalhava por toda a terra, por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Sabe, uma das coisas que a gente pode perceber e podemos entender é que a liberdade que é plena, que produz alegria plena, que leva ao propósito, o propósito correto de vida, essa liberdade que é conquistada ou que é recebida das mãos do Cristo, do Senhor Jesus. Essa liberdade, essa vida nova, muitas vezes ela acaba gerando oposição. Mas, no entanto,
mesmo com oposições, mesmo com alguém questionando você, questionando a mudança de hábitos, mudança de atitudes, mesmo que você sendo tentado, sendo inquirido a ter mudança ou retroceder na mudança que Deus tem operado na sua vida, eu digo para você, cumprir a vontade de Deus é muito melhor e muito mais importante, porque veja, nesse trecho que lemos no versículo 48, enquanto Paulo, Barnabé, os discípulos ali, eles anunciavam a palavra de Deus e pregavam a mudança que ele operava nas suas vidas, as pessoas foram sendo salvas, foram sendo libertas pelo Senhor. E quando eles começaram a receber oposição, ao invés de calarem-se, eles tomaram sim uma atitude. E a atitude foi bater o pó. Isso é uma situação, é como se fosse um ato de desagravo. Né? Eu não tenho mais nada com vocês. Bater o pó das roupas, bater o pó das sandálias. Eu não levo nem o pó dessa cidade. Mas aqueles que ouviram a palavra e que desejaram a vida nova, aqueles caminharam juntos ou continuaram as suas vidas na liberdade que Cristo havia oferecido para eles e havia garantido para eles. Entenda que a liberdade que você recebe, que dá propósito, eventualmente incomoda alguém, eventualmente vai incomodar algumas pessoas, mas principalmente ela incomoda aquele que deseja ter você no inferno, que deseja ter você escravizado eternamente, aprisionado e longe da presença de Deus. Porque a liberdade que o Senhor Jesus dá é uma liberdade que leva você para viver nas alturas, no paraíso junto com Ele. E as alturas não necessariamente é um local elevado, mas as alturas é na presença do Senhor. Mas certamente um local mais elevado. Entenda, a palavra do Senhor, a liberdade que ela traz, ela provoca as outras pessoas. E ela provoca oposição, mas ao mesmo tempo ela dá sentido à vida. A liberdade que você recebe em Cristo, ela dá verdadeiro sentido à sua vida. E aí você consegue compreender por que você viveu, por que você experimentou determinadas coisas, por que Deus permitiu que determinadas coisas acontecessem com você, para que você estivesse preparado para falar dele para determinadas pessoas. Sabe, e uma outra coisa que acontece é que ele protege e capacita aqueles que ele chama para a sua obra. E não só em um aspecto, mas em todos os aspectos. Eventualmente você não é chamado para ser um pastor, ser um músico, ou alguma coisa nesse sentido, mas Deus te chamou para ser instrumento dele aonde você estiver, vivendo a sua vida, exercendo a sua profissão. E ele protege você e ele chama você para exercer as suas atividades, glorificando a ele, exaltando a ele, contando para todas as pessoas quem ele é. Em 2 Crônicas, eu quero que você leia comigo em 2 Crônicas, ou 2 Crônicas 29. 2 Crônicas 29, 2 Crônicas 29, versículo 9. 2 Crônicas 29, versículo 9, diz assim: Por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas como prisioneiros. Esse texto mostra uma situação específica da vida do rei Ezequias. Quando ele assume o reinado sobre os judeus,
ele entende que determinadas atitudes, que determinados costumes que os seus antepassados tiveram, levaram a sua nação a ter levaram a sua nação a ter um declínio moral e espiritual que culminou com a escravização daquele povo. Muitos foram levados e muitos foram acorrentados. Quando ele assume o reinado, quando ele assume a sua posição como rei, o que acontece? Um dos primeiros atos que ele toma como responsabilidade é restabelecer o culto naquela região, naquele país. E ele reconhece que as coisas que aconteceram porque as pessoas deixaram de seguir e deixaram de obedecer ao Senhor. O propósito do ser humano está em louvar a Deus, glorificar ao Senhor. Por isso hoje nós somos chamados, e por isso hoje você é chamado para tomar uma decisão também, mais uma decisão. E essa decisão é deixar para trás tudo o que Deus reprova, deixar para trás tudo o que Deus reprova, tudo que vai contra a palavra do Senhor, tomar uma decisão de fazer o que Ele lhe pede. E então receber alegria plena, então viver uma vida plena de liberdade. Esse é o desafio para você nesse momento. Essa é a chamada para você nesse momento. Qual é a sua resposta? O que você vai dizer para Deus nesse momento? Eu espero que você diga sim. Eu espero que você viva em liberdade e que também você aproveite a plenitude da alegria que o Senhor pode lhe oferecer. Então chegamos ao terceiro ponto. E o terceiro ponto trata das questões que são eternas. Falamos das questões da vida, do nosso cotidiano. Falamos das questões relacionadas à liberdade, o que é realmente liberdade. Mas agora, para encerrarmos, precisamos entender que existem certas questões que são eternas e que, sem as quais, a alegria que eventualmente sentimos ou que podemos sentir aqui nessa terra, sem termos a perspectiva de que há coisas eternas, há coisas que transcendem o nosso tempo, a alegria que sentimos agora perde sentido, perde o sabor, inclusive. Porque as questões eternas nos levam a pensar no que vem depois, no que experimentaremos daqui a pouco junto com o Senhor. Então, é muito importante nós pensarmos na nossa vida cotidiana e pensarmos na alegria que experimentamos no nosso dia a dia e como é interessante e com o propósito que Deus nos dá vivermos melhor o nosso dia a dia. É interessante e importante nós entendermos que o propósito certo, o propósito de Deus nos dá liberdade, a verdadeira liberdade, mas vivendo o propósito de Deus e vivendo de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para nós, nós conseguimos então vislumbrar algo que vai além do que experimentamos agora, vai além do que temos entendido como muito importante. Eu quero compartilhar com você um texto, e esse texto está em Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 29. Lucas, capítulo 1, versículo 29, é uma pequena porção do chamado de Maria. E nesse texto, Lucas 29, eu vou ler o 28 também, 28 e 29, onde diz que o anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação.
mas no versículo 30, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Então, há questões que são questões eternas, há questões que transcendem aquilo que a gente consegue entender, que a gente consegue discernir naturalmente, e passam a ocupar um outro aspecto da nossa vida, do nosso ser, que são essas questões espirituais, que são essas questões ligadas com o eterno, com o Senhor, com o nosso Criador, com o propósito maior que Ele tem para nós, enquanto seus filhos, enquanto suas criaturas, alvo do seu amor. Então entenda que em um determinado momento Deus planejou a vinda do Cordeiro, planejou a vinda do Senhor Jesus a este mundo. E ele escolheu, dentre todas as mulheres que poderia ter escolhido, ele escolheu uma, com um determinado objetivo, por uma determinada causa ou por nenhuma, simplesmente porque ele escolheu. Não é essa a questão, ele escolheu Maria. E quando ele escolhe Maria, ele vai até ela, ele manda um emissário e esse emissário, esse anjo, fala com ela e diz: olha, você é agraciada, você tem recebido um presente de Deus e você será então alguém instrumentalizada pelo Senhor a trazer o Cordeiro, o Messias a esse mundo. Entenda, essas questões eternas, elas estão ligadas ao nosso chamado, à nossa condição especial e única, essa questão de propósito de vida. E esse propósito de vida, esse propósito maior, ele nos leva a entender que o que vivemos nesse momento, o que experimentamos agora, é somente uma parte daquilo que efetivamente viveremos e efetivamente experimentaremos junto do Pai na eternidade. Então entenda que Maria, ela estava assustada com tudo aquilo, porque é natural, ela era muito jovem, mas eu quero que você entenda que Deus tem planos, assim como Deus tinha planos e teve planos para ela, Deus também tem planos para mim e também tem planos para você. Então, veja, essas questões eternas, elas ensejam que há promessa, e há promessas específicas para cada um no Senhor. Mas, além disso, há a promessa que a presença de Cristo traz. Ela gera uma comoção dentro de nós, ela gera um reboliço dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. Mas, ao mesmo tempo, essa promessa, essa presença de Cristo, ela também gera alívio. Entenda, a presença de Cristo e a presença do propósito de Cristo na nossa vida nos dá uma sensação e nos dá a certeza de que não somos capazes de realizar aquilo que Ele deseja que a gente realize. No entanto, a presença de Cristo nos dá alívio porque sabemos que não podemos realizar, mas nele nós podemos e com Ele nós podemos. Sabe, esse é o sentido do propósito da nossa vida. Esse é o sentido do propósito da sua vida, servir ao Senhor. E servir ao Senhor em Cristo faz toda a diferença. A Maria, ela tinha uma posição, ela poderia ter dito: não, eu não vou aceitar isso. Não, eu não quero isso. Mas ela acabou aceitando, ela acabou tomando para si aquela responsabilidade, aquela graça, aquela honra, e tomou a decisão de servir ao Senhor. Assim também nós somos chamados dessa forma. Somos chamados, ele nos apresenta as possibilidades, ele nos apresenta aquilo que ele deseja realizar nas nossas vidas e nos dá a opção de seguirmos ao seu lado, de fazermos a vontade dele ou de seguirmos em outra direção.
Certamente a decisão que a Maria tomou foi uma decisão acertada, foi a decisão acertada. Se ela tivesse dito não, teria acontecido de outra forma. Porque o plano de Deus não é alterado. O modo como isso acontece pode ser, mas o plano de Deus permanece. Mas eu quero que você compreenda o seguinte, que o que Deus deseja realizar através da sua vida é através da sua vida. Ele deseja que você realize, Ele deseja que você experimente, Ele deseja que você saiba que Ele está presente e que Ele age através de você. Então, há uma decisão que você precisa tomar, essa decisão de servir ao Senhor é a melhor opção. Você precisa entender que Deus chama você para tomar uma decisão e essa decisão que Ele te chama a tomar, que Ele te oferece, é a de servi-lo, é de caminhar com Ele, é de obedecê-lo e de experimentar as melhores coisas. Sabe, mesmo que eventualmente possa parecer assustador em algum momento servir ao Senhor, mesmo que possa parecer assustador e mesmo absurdo que Deus eventualmente deseje usar você ou deseje me usar para fazer determinadas coisas, acredite, Deus tem propósito para isso. E Deus tem propósito para realizar grandes coisas através de você. Por isso que é tão importante você compreender. Por isso que é tão importante você compreender que para você ter realmente alegria plena, você tem que entender a responsabilidade que você tem em aceitar o que Deus oferece para você. Porque o que Deus oferece para você é muito melhor do que qualquer outra opção. E eu digo para você que qualquer plano que você tem é muito, muito, muito insignificante diante daquilo que Deus tem para você. Se você tem sonhos, se você tem planos, olha, eu digo para você com certeza que se você submeter esses sonhos, esses planos à vontade de Deus, certamente eles podem ser realizados, mas o que Deus tem para entregar para você é muito melhor do que o que você pensa. Há um texto na Bíblia que diz que o que os olhos viram, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. E é verdade. Nem olhos ouviram, nem olhos viram o que Deus tem preparado para você. Não chegou à sua imaginação, não chegou à sua mente aquilo que Deus tem para você. É muito melhor, é muito mais profundo. Entenda, eu queria que você visse também junto comigo o que aconteceu na vida de um outro homem que também foi chamado, e houve uma mudança tremenda, uma transformação grandiosa na vida desse homem, em Lucas capítulo 19, versículo 6. Lucas capítulo 19, versículo 6. E diz assim, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Veja, Zaqueu, recebendo Jesus em sua casa. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Em seguida, no versículo 7, todo o povo viu isso e começou a se queixar, ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu, no versículo 8, levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A sensação, a certeza de que há propósito, a sensação e a certeza de que há um propósito maior do que o que estamos vivendo. O Zaqueu era alguém rico, ele era alguém que tinha poder, mas era alguém que recebeu esse poder de alguma forma enganando as pessoas. Mas quando ele percebe a presença de Deus, quando ele entende a realidade de Cristo, quando ele entende que o Senhor Jesus
realmente é o Messias, realmente é o escolhido, realmente é aquele que apresenta a palavra vida, a palavra viva, a palavra eterna do Senhor. Ele compreende que tudo que ele vivia, que tudo que ele experimentou, tudo que ele passou até aquele momento não tinha sentido nenhum. Então ele consegue compreender o real propósito da sua vida, que não era simplesmente ganhar dinheiro, acumular dinheiro, ter poder para impressionar as pessoas, mas ele entende que o propósito da sua vida, acima de tudo, é a glória de Deus. Então o Senhor dá a perspectiva correta sobre esta vida, a vida que vivemos agora e sobre a eternidade. Ele dá essa perspectiva para nós. O Senhor, ele traz a vida do que estava morto. Veja, o Zaqueu, ele estava morto espiritualmente. Ele era ganancioso, ele era alguém que fazia as coisas de acordo com os seus sentimentos, com a sua volúpia em ganhar mais dinheiro, em acumular. E quantas pessoas a gente vê que padecem desse mal terrível? Então, o que acontece quando o Senhor Jesus entra naquela casa e de alguma forma impacta a vida daquele homem chamado Zaqueu, ele deixa a morte e vem para a vida. E aí o Senhor, presente naquela casa, ele causa aquela comoção que eu falei antes, aquele reboliço que eu falei antes no outro, comentando o outro versículo, causa aquela comoção, aquele reboliço e transforma todas as dúvidas, todas as incertezas que o Zaqueu tinha em uma certeza. Ele transforma a incerteza, a dúvida, em certeza plena de que no Senhor e servindo o propósito eterno de Deus, ele teria completa alegria e completo contentamento. Então, o Senhor, ele provoca isso. À medida que você se entrega, à medida que você obedece, à medida que você se coloca na presença dele, ele provoca essa mudança, ele provoca essa transformação. Basta que você entenda, que você ouça a voz dele. Ele faz essa mudança. E sabe, e por que isso? Porque a simples presença de Jesus provoca a transformação. A simples presença de Jesus provoca uma transformação tão grande que é capaz de mudar a realidade não somente de uma pessoa, mas de uma família, de uma cidade, de uma nação inteira. Veja o quanto Deus pode realizar, o quanto Deus realiza na vida das pessoas que o seguem, que o servem. Qual é o propósito da sua vida? O propósito da sua vida é viver o agora, o aqui e agora? Ou será que o propósito que Deus tem para você transcende tudo isso? Ou será que o propósito que Deus tem para a sua vida é muito maior do que o que você está vivendo agora? Sabe, o texto que a gente leu no encerramento, que mencionei já nessa mensagem, mas que lemos no encerramento da mensagem da semana passada, foi Isaías 61, versículo 3. E o Isaías 61, versículo 3 diz que "E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória." E por que isso? Veja, o versículo 1 e 2 desse texto, Isaías 61, diz o seguinte: "O Espírito do Senhor, do Soberano, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes." Consolar todos os que andam tristes. E sabe, a presença do Senhor, esse texto que Isaías
proferiu essa mensagem que Isaías trouxe, é uma mensagem que prenuncia aquilo que o Senhor Jesus faria e faz nas nossas vidas. Consola, ungido pela presença do Senhor, revestido com o seu poder, autorizado para fazer essa obra. Ele envia o Senhor Jesus como seu Messias, como Deus Emanuel, Deus presente, e proclama a bondade de Deus, o ano aceitável do Senhor, a presença, a manifestação da sua glória. Esse texto de Isaías, capítulo 61, versículo 3, é muito impactante. E esse texto, ele mostra o quanto Deus tem cuidado de cada um de nós. O quanto Deus cuida de cada um de nós e o quanto Deus tem uma perspectiva muito maior para as nossas vidas do que o que nós vivemos. O que nós vivemos eventualmente é aflição, angústia, tristeza. Mas o que Deus enxerga quando Ele nos olha é a presença de Cristo, é a manifestação da sua glória, é a consumação dos seus planos, os planos eternos de Deus, na vida daqueles que Ele tem escolhido, daqueles que Ele tem separado. Então, eu preciso que você entenda isso, eu preciso que você entenda que Deus transforma todas as coisas. Eu preciso que você entenda que Deus transforma a sua vida. Eu preciso que você entenda, que você compreenda que o Senhor, Ele muda a perspectiva, Ele muda o panorama da sua vida. Ele transforma o que você tem vivido, Ele dá sentido ao que você já viveu. E Ele te dá um novo panorama. Ele te dá uma nova maneira de você enxergar o futuro, a sua vida. Ele te ajuda a encarar os sofrimentos que você já teve, inclusive aqueles que você vai ter, porque certamente terá. Mas ele ajuda você a entender tudo isso a partir de uma perspectiva eterna. A partir dos seus olhos, dos olhos de Cristo. Então, quando ele te oferece isso, ele te oferece a oportunidade de viver uma vida plena ao seu lado, de viver uma vida inteira ao seu lado, de dar significado à sua vida, e ele te convida a aceitar. Ele te chama para tomar essa decisão, de deixar para trás uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida sem perspectiva, e ele te chama para assumir uma nova posição. Uma nova posição de não mais simplesmente um servo, mas assim de um amigo. Não simplesmente um amigo, mas de um filho. E ele te chama para fazer isso, para tomar essa decisão, porque ele te ama e porque ele deseja que a sua vida seja plena. Que a sua vida que você possa dizer a todos que você tem alegria mesmo quando você está triste. Porque você sabe que a tristeza que você eventualmente está sentindo agora, ou que você poderá sentir daqui a pouco, ou que você já sentiu, não é nada comparado com a eternidade de alegria ao lado dele que ele te oferece. Então está diante de você a oportunidade de você aceitar essa presença, a oportunidade de você aceitar esse convite e de ter plena certeza e plena convicção de que o que Deus tem para você é melhor do que qualquer sonho que você já teve. É melhor do que qualquer ambição que você já teve, projeto, ou seja lá o que for. Deus tem coisas muito melhores, muito mais impactantes, muito mais profundas. E ele te chama ele te oferece e te chama para experimentar tudo isso. Eu espero que você aceite. Eu espero que você viva na presença dele. E eu espero que você
entenda o propósito da sua vida e entenda, eu quero repetir isso para você, o propósito correto, o propósito de viver na presença de Deus, leva à alegria, e não somente a alegria, mas a alegria plena. Experimente essa alegria, entregue a sua vida ao Senhor, entregue a sua vida a Cristo, clame por Ele na sua vida, entregue a sua vida a Ele, tome essa decisão e experimente tudo o que Ele tem para você, agora e também para a eternidade. Então nós chegamos ao final desse culto, chegamos ao final de mais essa reunião que estamos realizando, nossa igreja está realizando através dessas ferramentas que nós temos tido à nossa disposição nesse momento. Mais uma vez eu convido você a compartilhar essa mensagem com outras pessoas e a ser instrumento de Deus na propagação da sua palavra, da sua mensagem. Eu convido você a fazer isso, eu convido você a ser instrumento do Senhor, eu convido você a experimentar a alegria de trazer outras pessoas para perto da família, para perto de Jesus. Lembra que hoje é um dia especial, o dia em que celebramos a ceia do Senhor. E como de costume, como é o costume da igreja, esse é um evento que se realiza com toda a congregação, com todos aqueles que são família, com todos aqueles que são membros da igreja. Não podemos fazer isso nesse momento juntos, não podemos compartilhar o cálice e o pão, mas o que podemos é, de alguma forma, repetir esse ato, essa cerimônia em casa. Repetir essa cerimônia exclusivamente com a nossa família. Então, se você se preparou, se você preparou os elementos, o pão e o vinho, o suco de uva, e se você está preparado para fazer isso, esse é o momento. Assim que encerrar essa transmissão, esse culto, você pode então, junto com a sua família, servir o pão, lembrando que o pão, ele representa, ele lembra o corpo de Cristo, a carne de Cristo que foi partida em nosso favor. E lembra que o cálice de vinho, do suco de uva, ele representa o sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós. O corpo que foi moído pelo nosso pecado e o sangue que foi vertido para nos purificar. Ele entrega o seu corpo, né? O Senhor Jesus entrega o seu corpo ao juízo, a pena que deveria ser nossa, e derrama o seu sangue sobre nós, sobre a sua igreja, para que haja perdão, livramento, liberdade. O pão é pão, não é carne, é memória. O cálice com o suco de uva é memória, não é sangue, é memória, é o suco de uva que representa isso, que representa o sangue do Cordeiro. Então nós fazemos em memória dele, não entendemos que temos em nossas mãos o corpo e o sangue de Cristo, mas entendemos que fazemos isso, que repartimos o pão e o cálice, sabendo que ele venceu a morte e que ele nos deu a oportunidade de vivermos ao lado dele eternamente, que nos deu liberdade nele para vivermos sem pecado, para vivermos livres juntos com ele. Eu convido você para fazer isso, para ler a Escritura junto ali com a sua família, lembrando o que aconteceu naquele momento e lembrando que o Senhor Jesus, naquela noite, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças e partiu com os seus amigos. E também depois disso ele tomou o cálice, deu graças e disse que esse é o sangue
não é? No pão ele partiu e disse: esse é o meu corpo que eu entrego por vocês. Depois ele levanta o cálice, dá graças e diz: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então você é convidado para fazer isso nesse momento, você é convidado para compartilhar esse momento junto com a sua família. E depois, eu digo para você, dê as mãos ali, um ao outro. Dê as mãos para o seu querido, ore junto com ele, com a sua família, com as pessoas que estão próximas de você. Se você eventualmente estiver sozinho ou sozinha, saiba, o Senhor está junto de você. Então, junte as mãos. Se você estiver sozinho, junte as mãos e dê as mãos, simbolicamente, espiritualmente, dê as mãos ao Senhor e ore. E entregue a sua vida e a vida dos seus queridos ao Senhor, para que todos experimentem a graça, para que todos experimentem o amor de Deus. E então, depois de fazer isso, né, depois de orar juntos, que você possa ter uma grande semana, uma semana abençoada. Mas antes disso, eu deixo a bênção apostólica, que o amor do Pai, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, que é a igreja, comigo, que sou igreja, e com toda a igreja que se reúne ao redor do mundo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, que você seja abençoado e que possa abençoar outras pessoas. Tenha uma ótima semana na presença do Senhor Jesus. Jesus, seja o centro da minha vida, do início ao fim.